98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Vamos dar luz para a ciência. Nós já temos uma convidada ilustre conosco, já está aqui a professora Cláudia Lindgren, que é da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora de uma pesquisa. Olha que coisa interessante essa pesquisa, e é sempre bom a gente trazer a informação da luz que a ciência nos dá sobre o conhecimento que teremos sobre a Covid daqui para frente. 68 bebês nascidos com anticorpos para Covid-19. Professora, primeiro, bom dia, é um prazer enorme conversar com a senhora aqui no nosso programa. O seu microfone está fechado. Continua só esperar fechado. A professora abrir o microfone? Tudo, esperamos. A senhora sabe que a frase mais dita durante a pandemia, o seu microfone está fechado. Mas, enfim, professora, primeiro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, os anticorpos que foram encontrados nesses bebês, eles são oriundos de uma infecção natural pela Covid-19 pela mãe, ou uma mãe que foi vacinada, por exemplo, e que está lá com o anticorpo, está com o vírus inoculado, pode transferir também anticorpos para esse bebê? Paulo, na nossa pesquisa, nós ainda não temos mães vacinadas. Nós começamos a coleta de dados em 19 de abril, né? Nessa época a vacinação das gestantes estava suspensa, né? Estava com aquela discussão se poderia ou não ser feita. E esses primeiros 68 bebês que nós identificamos, eles provavelmente adquiriram esses anticorpos por conta de uma infecção natural da mãe durante a gestação. Lucas Ragazzi. Professora, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Mães que tiveram Covid ou que se vacinaram antes da gestação, elas também podem passar os anticorpos para os bebês? Lucas, essa é uma pergunta que nós também gostaríamos de tentar esclarecer, né? Nós estamos entrevistando as mães que vieram com resultado reagente, tanto ela quanto o bebê, né? Para tentar entender em que momento essa infecção pode ter acontecido, tá? Nesses 68 bebês, até agora, nenhuma delas teve infecção antes da gestação. E é bem interessante porque tem em torno de 40% dessas mulheres que nem souberam que tiveram infecção. Elas não têm relato de ter tido, nem tiveram que fazer teste, nada que sugerisse a infecção pelo Covid, né? Então, nessas, fica sempre a dúvida, né? Será que elas se infectaram antes da gestação ou elas se infectaram até mesmo durante a gestação, mas sem sintomas importantes, de modo que elas não tiveram diagnóstico, né? Nesses 40% sem sintomas, elas não tiveram relato de ter tido em nenhum momento a doença, né? Então, é bem interessante isso, porque a infecção, de fato, está circulando, né, no nosso meio de forma silenciosa, né? E essas são, talvez, as situações mais problemáticas do ponto de vista da disseminação da doença, né? Porque as pessoas se infectaram, não tiveram sintomas e podem estar transmitindo aí para outras pessoas, né? Boa noite, doutora Cláudia. Primeiro, é um prazer tê-la aí, mais um representante ilustre da UFMG, que nos brinda sempre com essas notícias maravilhosas. São pesquisas que vêm acalentar aí a nossa angústia e trazer aí luz numa pauta tão difícil e delicada. A gente recebeu há pouco a Fernanda Ludolfi, que também desenvolveu um novo teste para poder detectar o reagente, né, da Covid, também representante da UFMG, assim como outros. Então, parabéns por fazer parte aí da UFMG, que nos representa tão bem a Minas Gerais e a todo o país e até no mundo. E queria te fazer uma pergunta, doutora, com relação a esses anticorpos. Eu, por exemplo, eu contraí o Covid e com o tempo eu perdi os anticorpos, né, naquele teste que você vai ver na sua capacidade do reagente, ele vai ficando cada dia menor. Começa lá com 15, aí depois vai para 10, 5, 2, 1,8, aí de repente você já não tem ele no seu organismo. Vocês já estudaram com relação a esses bebês que já nasceram com esses anticorpos para saber o tempo, se tem uma durabilidade maior do que uma pessoa que foi infectada recentemente? Rodrigo, obrigado pelo reconhecimento, né? A gente
agradece essa valorização que a gente faz com tanto esforço, né, de produzir um conhecimento científico robusto que possa contribuir aí para superar os problemas da nossa sociedade, né? Obrigada pelo reconhecimento. Rodrigo, é o seguinte, assim como em outras viroses, né, após a infecção aguda ou após a vacina, né, o título de anticorpos sobe e com o tempo ele tende a diminuir. No caso da Covid, né, vários estudos já vêm relatando mesmo esse movimento, né, de que esses anticorpos duram em torno de 3 até mais ou menos 9 meses, quando a infecção natural acontece num adulto, né, em qualquer pessoa. Nos recém-nascidos, esse relato não está bem estabelecido na literatura, e esse é um dos nossos objetivos na pesquisa. Então, esses bebês que nasceram com anticorpos, na entrevista que a gente faz com as mães, a gente está tentando identificar quando é que essa infecção aconteceu, para a gente poder calcular, né, quanto tempo. E aí a gente tem uma vantagem, né, porque a gente sabe com quanto tempo o neném nasceu. Então, por exemplo, se ela se infectou no primeiro mês, a gente sabe que se ele nasceu, então esses anticorpos já estão durando pelo menos 8 meses, né? Mas, além disso, nós também vamos coletar uma segunda amostra dessas crianças em torno de 2 a 3 meses. Nós, inclusive, já começamos essa coleta da segunda amostra, para tentar entender qual que é a mínima duração, né, que esses anticorpos podem ter após o parto. O que a gente vai conseguir de resposta? É um percentual de bebês que nasceram com anticorpos da mãe, né, e que esses anticorpos duraram pelo menos 2 meses. Esse desaparecimento dos anticorpos não quer dizer que as pessoas perderam a proteção, né? Isso a gente já sabe também, que a Covid mobiliza outros tipos de resposta celular e humoral que não são esses anticorpos que a gente dosa. Então, perder, o teste se tornar negativo não quer dizer que a pessoa perdeu a proteção. Mas, de alguma forma, ajuda a nortear, por exemplo, a questão da vacinação, né? Quando a gente puder vacinar os bebês, é importante a gente saber por quanto tempo esses anticorpos recebidos da mãe duram, para a gente saber quão cedo ou quão tarde a gente deve iniciar a vacinação deles. Professora Cláudia Lindgren, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora de pesquisas e com uma pesquisa absolutamente importante como essa, em que identifica 68 bebês nascidos com anticorpos para a Covid-19. Tenha certeza que o reconhecimento que o Rodrigo fez é o reconhecimento de toda a sociedade pela importância do conhecimento e da ciência na condução da nossa vida. Obrigada. Boa noite. Foi um enorme prazer falar com a senhora. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.